Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Meu nome é Diego. Eu sirvo aqui na igreja em Rio Branco, no estado do Acre. Estou aqui hoje para poder compartilhar com os irmãos uma breve porção da palavra, baseando-me no livro 1 Coríntios, Vocês Não Sabem, do nosso amado irmão Esdramá. Um livro incrível, maravilhoso, né? Como já o título fala, é um livro se baseando então no livro 1 Coríntios, né? Na carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, louvado seja o Senhor, né? Hoje eu vou abordar o capítulo número 4, que tem como título O Casamento na Vida da Igreja, parte 2. Na semana passada, o nosso irmão Kleber, né, ele esteve compartilhando a primeira parte dessa mensagem, abordando assuntos muito importantes, né, referentes aí ao casamento, ao divórcio, se uma pessoa divorciada, se um crente pode se divorciar, se pode se casar de novo. Então eu aconselho você que não assistiu ainda esse vídeo, vai lá assistir, muito bom, né? O irmão trouxe muitas respostas interessantes, né, dentro desse assunto do casamento, de acordo com a luz das Escrituras, né? Então hoje eu vou estar dando apenas continuidade, né, a mais alguns pontos que não foram abordados, né, na semana passada, dentro desse assunto aí do casamento na vida da igreja. Então, só reformulando aqui, né, nós temos a Paulo, né, escrevendo para os Coríntios, e nesse capítulo 7, ele está apenas aí respondendo perguntas específicas sobre o casamento. Então, esse é o contexto ali do capítulo 7, onde Paulo então está abordando sobre o casamento. E ali, né, o autor começa falando ele fala sobre o objetivo do casamento, né? Eu creio que também esse é o sentimento de Paulo, né? Paulo está ali explicando para os coríntios, né, explicando qual é a vontade de Deus para o casamento. Por que a vontade de Deus? Porque foi Deus quem instituiu o casamento. Deus planejou o casamento, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, foi Deus que uniu, né, o homem e a mulher, né, e esses dois então fazem parte de um casal, né? Eles representam Cristo e a igreja. Então Deus, como criador do casamento, ele tem uma vontade, ele tem um plano, ele tem um projeto para o casamento. Por isso que no livro, né, o autor ele fala que o casamento tem um objetivo. O objetivo do casamento. Mas qual é o objetivo do casamento? Então nós vimos, né, que não é meramente uma questão de viver bem, né, uma questão de viver felizes, entre aspas, para sempre, né, ou viver para sempre, né, com um cônjuge, buscando apenas o seu próprio bem-estar, né? Vou me casar, vou buscar o meu próprio bem-estar, as minhas coisas, né, os meus desejos. Não, vimos que não é esse o objetivo do casamento. O casamento, ele visa a servir a Deus, a servir a Cristo, a servir a igreja do Senhor. E vimos, né, e também vemos na nossa experiência que um casal verdadeiramente feliz é um casal que serve a Deus, é um casal que serve o povo de Deus. É isso que traz felicidade, é isso que traz satisfação. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, né, eu juntamente com minha esposa tenho tido essa graça, né, essa misericórdia de poder servir ao Senhor, né, poder servir a Deus, servir a igreja, né, servir de quê? De que maneira? De várias maneiras, né, saindo para fazer comportagem, saindo para orar pelas pessoas. Irmãos, isso aí traz muita alegria, muito renovo para o casamento. É um casal que serve os jovens juntos, um casal que se dedica, né, para servir as crianças, para servir no aconselhamento, né, para visitar o irmão, para apacentar, né, um casal que faz isso junto, é um casal feliz, feliz em Deus, não é feliz neles mesmos, mas feliz em Deus, e essa felicidade no Senhor alcança cada parte da alma, cada parte do relacionamento, irmãos. Então esse é o objetivo do casamento,
é servir ao Senhor. Um casal que não serve a Deus, ele encontrará muitíssimos problemas, dificuldades, limitações, coisas ruins surgindo, porque eles estão desviados do propósito de Deus para o casamento deles. Não é meramente viver um para o outro, porque isso vai se desgastando com o tempo, mas é os dois juntos, né, cuidar um do outro, sim, porém fazerem juntos, né, unirem forças juntos para poder então servir ao Senhor. Um casal que coopera com Deus. É isso que Deus está procurando hoje na terra, casais que cooperem com a vontade de Deus, que é de trazer o seu reino para essa terra, irmãos. E aí, Deus pode contar com o seu casamento? Pois bem, seguindo, né, com a abordagem do livro, né, o autor também, ele dá uma palavra para os solteiros mais velhos, né, aqueles irmãos que já atingiram uma certa idade, mas que ainda não encontraram, né, sua outra metade, né, o seu cônjuge, né, a sua outra costela, e começam a ficar ansiosos, preocupados. Então aí o irmão também traz uma palavra para esse tipo de irmãos na igreja, né, os solteiros mais velhos. E a palavra ali que o irmão dá é a seguinte: olha, descanse no Senhor, né, descanse no Senhor e dependa de Deus, né, descansar em Deus, saber que Deus está no controle, dependa 100% de Deus, confie no Senhor, no sentido essencial, no sentido de não force as situações, né? Não fica forçando ali uma pessoa que não é de Deus e tal, mas por receio de ficar só, às vezes acaba ali ficando, não force as coisas, né? Não force as situações, pois Deus ainda pode lhe dar um cônjuge adequado. Deus tem poder para isso. Nós já temos visto aqui, né, na nossa região isso acontecer, irmãos e irmãs, né, solteiros, né, mais velhos, que parecia que não iam achar mais nada e Deus, né, na misericórdia dele, aprove o Senhor apresentar uma outra metade, irmãos ou irmãs que estão servindo o Senhor. Então acredite, há esperança, descanse no Senhor, dependa do Senhor para tudo, para escolher o cônjuge, para tudo, dependa do Senhor, ore, tenha comunhão, dependa de Deus, que Deus vai preparar o melhor para você, acredite. Também, né, vimos aí nesse capítulo 4 uma palavra, né, que o autor ele dá para os jovens, isso mesmo, jovens solteiros, né, que querem se casar, né, e a palavra que o irmão dá é: jovens, não fiquem ansiosos, né, não fiquem ansiosos. Importante atentar para alguns fatores, por exemplo, ter uma certa idade adequada, né, ter condições de poder sustentar uma família, né, analisar tudo isso, né, eu já estou maduro, tenho uma condição financeira de sustentar a esposa, se vier um filho, né, para isso é necessário, né, concluir os estudos, ter um emprego, né, um emprego razoável. Essas questões básicas são extremamente importantes, né, para os jovens analisarem na hora de quererem se casar. Isso é algo básico, né? Por outro lado, também precisam de orientação. Um jovem precisa estar aberto a receber orientação da parte dos pais, né? Orientar sobre esse assunto, né, do casamento. E também precisam jovens de receber orientação dos seus líderes, dos irmãos responsáveis da localidade. Muito importante, né, atentar para esses fatores, né? Isso aí traz muita bênção, né, para o casamento. Isso aí ajuda demais, né? Por quê? Porque um casamento precoce, né, pulando todas essas etapas, pode trazer consequências terríveis, né, experiências traumáticas, resultando inclusive até em separação. E hoje nós vemos que não são poucos os casais que se casam e se separam. Alguns até já se casam sabendo que vão se separar. Mas isso, irmão, eu sei que você não quer se casar para se separar, você quer se casar para estar para sempre com aquela outra pessoa, vivendo no centro da vontade de Deus, né? E para isso é importante seguir aí essas orientações que os irmãos, né, responsáveis nos dão, né, os pais, a família, né?
E um outro ponto que o irmão dá também, outro ponto, né, que o irmão ele toca, né, falando ainda para os jovens, os jovens analisarem uma questão muito importante, que é a compatibilidade, né, ou afinidade tanto espiritual como humana. Muito importante esse ponto, irmãos, atentar para esse fato, né? A conversar, né, se há ou não uma afinidade humana, em que sentido? Por exemplo, ter filhos, né? Às vezes o marido quer ter filhos, a esposa não quer ter filhos, ou vice-versa, né? A mulher quer ter filhos, o marido não quer ter filhos, aí eles não conversaram isso na etapa que estavam namorando, noivando, aí eles casam, né? E um quer ter filho, o outro não, e aí dá polêmica, dá confusão, vem os problemas, né? A decepção, a frustração. Então é importante ter uma afinidade ou uma compatibilidade sobre esses certos assuntos, né? Do lado espiritual a mesma coisa, é sentar, conversar. Às vezes um gosta de reunir, o outro não gosta muito de reunir, um gosta dos irmãos na casa, outro não gosta muito de irmãos na casa, um gosta de orar, o outro já não gosta, um gosta de ler a Bíblia, o outro não gosta, um gosta de viajar para ir para as conferências ou para a expansão, aí o outro não gosta de viajar, gosta de ficar mais em casa, né? Ou um é muito, sabe, assim, de segurar o outro. Todos esses aspectos são muito importantes conversar, né? É conversar mesmo, ter bastante comunhão e ver se há realmente uma compatibilidade espiritual e humana, então, para a comunhão prosseguir, né? Também nesse capítulo 4 há uma palavra para aqueles que são amasiados, isso mesmo, amasiados, né? Então, o que é essa palavra, né? É um termo utilizado para, né, caracterizar um casal, né, que ele não é casado no papel, né? Ele não formalizou no papel, não é casado no papel, então eles são amasiados, né? A pergunta, né, que muitos fazem é a seguinte: esse casal, né, que está junto há certo tempo, mas não legalizou no seu casamento no papel, eles estão em pecado? Então, a resposta que o autor dá, eu também concordo com isso, é não, né? É não. Na Bíblia, né, no Antigo Testamento, não havia documentação legal no papel, não existiam essas coisas. Por citar aqui um exemplo, né, nós temos aí a experiência, a história, né, quando Abraão, né, manda o seu servo Eliezer, né, para procurar uma noiva para seu filho Isaque. Então Eliezer vai, procura Rebeca, né? E ele traz aí Rebeca, né, para Isaac. Eles olham um para o outro, se gostaram, né? Eles se casaram, mas o que aconteceu? Na Bíblia não fala que eles foram no cartório, né? Mas para Deus eles já eram um casal, né? Dentro do propósito eterno dele. Então, irmãos, né, eles já eram um casal. Não, então uma pessoa, né, um casal que está nessa condição amasiada, eles não estão em pecado. O que é estar em pecado? Pecado é quando o marido ou a esposa eles têm relacionamentos fora do casamento, né? Aí sim é pecado. Mas se duas pessoas, né, esses dois aí, se amam, se dão carinho, se cuidam, estão criando filhos juntos, né? Eles são fiéis um para com o outro, irmãos, eles não estão em pecado. Isso não é pecado. Mas então o que fazer nesse caso, né? Então a orientação é que esse casal deve ser acolhido pela igreja, né, com todo carinho, todo amor, sem acusação. Eles devem ser acolhidos, né, de acordo com o que está em Romanos 14. E os irmãos da liderança, né, eles podem estar ajudando, sim, esse casal a poder então regularizarem a situação deles, né? Poderem dessa maneira então legalizar a união conjugal deles. Então é isso que a igreja, né, os líderes, irmãos responsáveis podem estar fazendo para ajudar, né, um casal então nessa condição. É importante sim fazer isso, claro, né, quando a luz chega. Por quê? Porque nós devemos, como filhos de Deus, nós temos uma obrigação de dar testemunho perante os homens, né,
como filhos de Deus devemos dar um bom testemunho. Versículos, né, que falam disso, né, Atos capítulo 6, versículo 3, fala de dar bom testemunho diante dos homens. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, né? Paulo lá fala, né, que importa que nós tenhamos um bom procedimento, não somente perante Deus, mas também diante dos homens, né? Então, muito importante a dar atenção a isso, a questão de regularizar, né, o casamento, a união conjugal. Amém, irmãos? Vamos dar ajuda, suporte para as pessoas que estão nessa condição e querem regularizar, né, a situação deles. Às vezes é até por questão financeira mesmo, mas aí a igreja então deve estar dando esse suporte. Também, né, vimos nesse livro uma palavra ali para os divorciados, uma palavra muito forte, né? E algumas perguntas foram feitas, né, como por exemplo, né, um divorciado pode casar-se de novo? Uma pessoa que se divorciou pode casar-se de novo? Uma pergunta que gerou muita polêmica, né? Mas aí o autor, né, ele traz uma orientação, né, eu concordo também com isso, que ele fala, né, que cada caso é um caso, nós devemos analisar caso por caso, né? Mas, né, e aí descobrir então qual que é a raiz do divórcio. Por exemplo, se for por motivo ali de adultério, né, e aí a parte, né, lesada, ela então está livre para poder casar de novo, né, se for por caso ali, motivo de adultério, tá? Então, isso é uma base bíblica, né, que nós encontramos ali em Mateus, capítulo 5, capítulo 19, né, próprio Coríntios 7. Uma outra pergunta que é feita ali é se uma pessoa divorciada, né, ela se converte, ela se arrepende do seu pecado, aí ela ganha a visão da igreja, ela passa a reunir, congregar, né, a viver a vida da igreja, e aí ela encontra, né, ele ou ela encontra uma pessoa, né, que lhe agrada, ele encontra alguém na igreja, né, com quem ele gostaria de casar-se. Há algum impedimento? Essa é uma outra pergunta. Há algum impedimento? Então a resposta ali é não. Não. Né? Qual que é o princípio a seguir num caso então como esse? O princípio a seguir é que ao crer no Senhor Jesus, né, uma pessoa que crê em Jesus, que recebe Jesus, automaticamente, né, todo o seu passado é perdoado, todos os seus pecados são perdoados, essa pessoa ela é purificada pelo precioso sangue de Cristo, né, como fala lá em 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 9, que o sangue de Cristo, né, quando a luz chega e a gente se arrepende, confessa o pecado, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, irmãos, né? Então, por esse motivo, né, essa pessoa ela não tem empecilhos para casar-se de novo, né? Ela é uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo agora, então é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, cada um de nós, irmãos, se for olhar bem, cada um de nós, né, nós temos passados diferentes, né? E antes de crer no Senhor, todos nós vivíamos em pecado, vivíamos no pecado, mas Deus nos perdoou, né? Deus nos purificou. Já pensou, irmãos, se a gente aplicasse para uma coisa isso, para outra coisa não? A questão aqui é que todos nós, antes de conhecer o Senhor, vivíamos em pecado, e o Senhor nos salvou, nos perdoou e nos purificou. Da mesma forma, então, se aplica com esse tipo de pessoa. Eu quero já ir concluindo aqui, irmãos, né, falando aqui sobre um caso de separação na igreja, né, casos de separação. Infelizmente, há sim casos de separação na igreja, separação e divórcio, né? Cada vez mais, inclusive, tem aumentado. Antigamente era, né, raro isso acontecer, mas hoje, com o mistério da iniquidade aumentando, não são poucos os casais cristãos, né, que se separam e se divorciam. Nós não podemos impedi-los, né, mas nós podemos orientá-los, isto é, levá-los de volta para a palavra de Deus, né, para os princípios da palavra de Deus, e orientá-los sobre esse assunto, né, porque aí, se esse casal se divorciar,
então o sangue desse casal não vai cair sobre nós. Nós não podemos ficar calados. Temos que falar, mostrar os princípios bíblicos, né, levar essas pessoas para a palavra, né, iluminá-las, e lógico, né, essas pessoas vão poder então elas mesmas tomarem a decisão. Foi falado aqui de um exemplo de um casal, né, que estava na igreja, eles se separaram, né, se divorciaram. O marido foi conhecer uma outra pessoa, né, a esposa, a mulher também, né, se divorciou, conheceu uma outra esposa, eles tinham parado de reunir. Aí, com o passar do tempo, o marido volta para a igreja com a esposa e a esposa faz a mesma coisa, volta para a igreja com um novo marido, né? Aí, como resolver isso? Né? Como resolver isso? Bom, mesmo que seja nessas circunstâncias, a igreja deve sim acolher o casal, né? Não há como não os acolher, né? De acordo com o que está lá em Romanos capítulo 15, versículo 7, né? Ele fala que, vou ler esse versículo rapidinho com vocês, né? Vou abrir a Bíblia aqui em Romanos 15, 7, fala assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus, né? Então nós devemos acolher essas pessoas, né? Essas pessoas. Nós não podemos proibir o retorno de ambos para a igreja, devemos acolher, né? Mesmo nessa condição. Imagina, se nós acolhermos incrédulos, né, que se arrependeram e querem conhecer mais de Deus, querem conhecer mais da palavra, querem conhecer mais da salvação de Deus, né? Como não acolher então ovelhas que se extraviaram e agora elas querem regressar ao rebanho, né? Lucas 15, 7 fala, irmãos, que há muita alegria quando um pecador se arrepende, né? Há festa nos céus. Nós temos aí a parábola do filho pródigo também. Irmãos, isso aí é maravilhoso. Porém, né, devemos aqui enfatizar uma coisa, né, ressaltar uma coisa, que uma coisa é acolher esses irmãos, né, de volta para o seio da igreja, e outra coisa é eles se envolverem em serviços da igreja. Então, por causa da consciência de alguns irmãos, né, não seria prudente que esses irmãos sirvam em serviços que evidenciam que eles, né, que expõem eles publicamente, só isso, né? Então é por causa desse contexto, né, em que esses dois casais se encontram. Eles podem reunir, mas serviços, né, que envolvem uma exposição pública, eles então estariam limitados por causa da consciência de algum irmão, uma consciência fraca, nesse ponto, né? Seria mais por esse lado. Amém? Então, esses são alguns, né, dos princípios, né? Por causa do tempo, eu vou parar aqui, mas tiveram outras perguntas no livro, né? Como, por exemplo, se é permitido, né, a um crente casar com um incrédulo, né? E o autor trouxe uma luz muito forte sobre 2 Coríntios capítulo 6, sobre o jugo desigual, né? Isso aí não é muito bom, não é saudável, né? Um querer ir numa direção, o outro querer ir em outra direção, não dá certo. Tá bom? Mas aí, para mais detalhes, né, eu quero te indicar, eu ia ler uma passagem aqui, mas por causa do tempo, né, eu não vou ler, apenas te recomendar esse livro, tá? 1 Coríntios, vocês não sabem, livro maravilhoso, você vai encontrar muitos mais detalhes, que o autor ele traz aqui uma exposição muito profunda sobre esse assunto do casamento e também outros problemas que os coríntios tinham, né, e que Paulo, com a ajuda do Espírito de Deus, tentou então orientá-los, né, e trazer luz sobre esses assuntos. Amém, irmãos? Vou terminar aqui, né? Quero terminar com uma oração. Amém? E também lembrar, encorajar você que está aí do outro lado a inscrever-se no canal, né, deixar o seu like, ativar o sininho para você receber notificações quando tivermos, né, conteúdo nesse canal. Tá bom? E compartilhe essa palavra se você gostou, se você foi ajudado, compartilhe então com mais pessoas. Amém? Vamos terminar orando. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu quero, Senhor, orar por cada casal que está me assistindo, por cada pessoa, por cada ouvinte, né? Quero abençoar a sua vida, abençoar seu casamento. Senhor, levanta mais casais saudáveis,
que tenham um objetivo, um propósito de cooperar com tua volta, de apressar a tua volta. Senhor Jesus, Senhor, fortalece os casais, Senhor, vivifica-nos, salva nossos casamentos. Senhor Jesus, consagramos nosso casamento e nossa família a Ti. Pai, nós te amamos. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa luz. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém.